Internautas deste canal, meu nome é Ivan Paixão, pastor e professor. Estou feliz por te encontrar, que Deus te abençoe. Renomado jurista, na condição de juiz de direito da comarca de Itapipoca, naquele tempo, diante de um grupo de pessoas, entre as quais eu era uma delas, em determinado momento da sua explanação, bebi com sabor de doçura as palavras proferidas por Sua Excelência quando disse, abre aspas, a arma mais eficaz existente entre os homens é a caneta, fecha aspas. Cada decisão prolatada pelo respeitado magistrado, responsável pela causa jurídica neste município e cidade do pé da serra da Uruburetama, entre aspas, era mais uma peça irretorquível, fecha aspas, por sua lisura, competência e experiência no tempo que havia somente um magistrado na comarca. Mais tarde, quando por titularidade alcancei a cátedra, atrelado aos anos de experiência com pessoas, a cada dia compreendi com mais profundidade as palavras daquele juiz e pude sentir o poder da sabedoria daquele ensino que guardo comigo até os dias de hoje, velho professor aposentado. Durante minha longa caminhada de vida, nunca vi nenhuma vitória ser consolidada com guerra, mas sim toda vitória acontece pela paz. Veja os fatos e a culminância da Segunda Grande Guerra Mundial, que somente aconteceu com a assinatura dos termos de encerramento do conflito entre as nações envolvidas. Por isso, finalmente aconteceu a paz. Quando Jesus, pós-ressurreição, e continuou na terra por mais ou menos 40 dias, ao chegar entre os seus discípulos que estavam trancados com medo dentro de uma casa em Jerusalém, ele cumprimentou a todos usando o seguinte termo, abre aspas, a paz esteja convosco. Não posso, por dever cristão, concordar com a guerra, por mais insignificante que ela seja. A guerra não gera frutos e sim vítimas. A guerra não constrói, ela apenas destrói. A guerra não enaltece, mas sim desonra. A guerra não gera vidas, mas sim mortes. Por isso, nos espelhamos neste poema, Tempos de Guerra. Ele diz assim, apanhei apenas o gorro ensanguentado do meu filho, como eu, tantos pais, definhamos diante da sofrida dor. Nunca pensamos que a guerra chegasse perto de nós.
De repente, pela manhã, fui covardemente apanhado. Em segundo, tudo ficou destruído. Brutal impacto. Depois, tudo calou. Meu filho se decompôs. Sobrou o gorro. O guardo com amor. Um dia, encontramos na Bíblia Sagrada ensino segundo o qual, não com água, mas o encerramento de tudo, o final dos tempos, será com fogo. Já estamos ouvindo, nestes tempos modernos, falar de guerras. Nunca mais o mundo viu a completa paz, porque em qualquer dos continentes sempre está existindo um conflito regional. A guerra está se desenvolvendo em todos os lugares do mundo, inclusive a guerra está se desenvolvendo em todos os lugares do mundo, inclusive nas nossas casas. Por qualquer motivo existem conflitos e o jogo de interesses, os mais fortes dominando os mais fracos. Também temos em seguida um poema, diz assim: somos irmãos. Deus nos fez assim, somos irmãos. Fomos criados do mesmo barro, somos inteligentes, temos o livre arbítrio, sabemos o que é bom e o que é mal, discernimos o quente e o frio, sabemos quanto somos honestos, também sabemos quando roubamos. Temos consciência. Esta mede nossas atitudes. Da vida nada se apaga. Esta marca nos leva ao túmulo. É tempo ainda, estamos vivos. O arrependimento é do homem, o perdoar é exclusivamente de Deus. Somos pó e para o pó voltaremos. Nesta série de vídeos, Coisas da Minha Terra, História de Itapipoca, particularmente neste vídeo que está chegando ao teu conhecimento, estamos olhando para uma anomalia cometida pelo homem, chama-se a imperfeição. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus, e Deus é perfeito. Por isso é nosso dever buscar novo rumo quando agimos de modo contrário à orientação do Senhor. Passamos tão pouco tempo aqui nesta terra, porque não buscamos, pela retidão de caráter, o deixar o nosso rastro sem ferir a ninguém. Amanhã não estaremos mais aqui, tudo fica. Deixemos pelo menos uma história digna de ser contada, que a nossa vida sirva de exemplo para os que virão depois de nós. Para que tanto egoísmo? De tão pouco precisamos. 2 roupas e um calçado, 3 refeições para viver, porque logo partiremos. Nada podemos aumentar. A terra não é nosso lugar. Não há perfeição no homem, contudo, ao menos sejamos amigos, caridosos,
Olhemos para o outro como se fosse para nós mesmos. Façamos pelo outro o que esperamos que façam conosco. Por isso, cheguemos juntos a alguém da comunidade itapipoquense de um tempo passado que, dentro das suas limitações e imperfeições, foi humana e caridosa. Abdicou da sua vida descomprometida para abraçar uma causa delicada, se doando pelo próximo. Em determinado momento da história de Itapipoca, caminhou pelas ruas desta cidade uma mulher simples, pobre, morando em pequena casa existente no pé da parede do açude da nação. Naquela morada não havia conforto, o que havia era abundância de amor ao próximo de modo incondicional. Seu nome, Beatriz Carneiro. Beatriz pedia e recebia dos caridosos suas esmolas para atender a causa nobre que abraçou. Beatriz transformou sua casa no local para receber pessoas abandonadas pelos familiares que não tinham como delas cuidar. Estas pessoas perambulavam pelas ruas da cidade, vivendo da caridade pública. Contudo, algumas se encontravam bem doentes, outras em estado terminal. Era exatamente esta camada da sociedade, os sobejados por todos. Este era o alvo da Beatriz, que transformou sua morada numa casa de acolhimento com o propósito de assistir de modo carinhoso os rejeitados pelas famílias e pelo Estado que estavam naqueles últimos momentos das suas vidas. Certo pintor de parede, por conta própria, sobre o reboco enegrecido da casa da Beatriz, aplicou caiação, deixando aquela frente muito alva. Em seguida, abriu o letreiro onde se lia, abre aspas, Hospital Beatriz Carneiro, fecha aspas. Ali chegou certa meia-noite, sobre uma carroça, um moreno, distribuidor de pães da padaria do Zé Benito, que diariamente caminhava a pé com cesto na cabeça, contendo as bisnagas. Não se sabe como aquele homem se envolveu numa briga e recebeu uma facada que rompeu as paredes dos intestinos, e os que o acudiram o enrolaram a um lençol, prendendo os intestinos que estavam à mostra. O levaram para a casa da Beatriz, que o acomodou e esperou o dia amanhecer. Pela manhã, após tempo de espera, foi atendido pelo prefeito municipal, que era médico, doutor Antônio Martins de Carvalho, que, após ouvir a Beatriz, garantiu que mais tarde chegaria à sua casa, e realmente chegou na casa da abnegada mulher com sua maleta de médico, de onde tirou os comprimidos que fez o homem deglutir, e dizendo em voz alta à sua assistente, que era a própria Beatriz, a seguinte determinação em repetidas vezes, abre aspas, espanta as moscas, fecha aspas, e após um tempo recolocou o intestino no devido lugar e aplicou quantidade de pontos no enfermo. Mesmo meses depois, o mesmo voltou à sua atividade de distribuidor de pães,
plenamente recuperado. São atitudes como estas que fazem crescer a dignidade humana daqueles que se doam pela causa do pobre necessitado. De 5 em 5 anos, um grupo de ex-alunos do Colégio Estadual de Itapipoca, naquele tempo, todos senhores e senhoras, estavam reunidos no sítio do Zé Ivo. Durante aquele dia também estavam presentes alguns professores daquela época, dentre eles o professor Alencar, sociólogo, casado com uma itapipoquense. Ele também estudou no colégio estadual desde os tempos da Escola Normal Rural Joaquim Magalhães, e quando nos aproximamos para o abraço, a primeira pergunta que o professor Alencar fez foi querendo saber se ainda existia o Hospital Beatriz Carneiro, que funcionava sem subvenção, sem ajuda pública, contando apenas com a caridade pública e o empenho destemido de uma brava mulher. Abre aspas. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Abre aspas. Toda mulher sábia edifica casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Fecha aspas. Não há crime perfeito. Passando algum tempo desde a doce ilusão que ninguém ouviu falar, a barbaridade ser praticada, quando tudo parecia estar morto e enterrado, as paredes falam, os matos têm olhos e as paredes têm ouvidos. O delito deixa rastros. O que parece ter sido apagado pelo tempo, este apenas esperou para se manifestar. A frieza dos atos bárbaros cometidos se transformam em inquietação, angústia e ansiedade. O criminoso também tem consciência e sabe da maldade que fez. Judas se suicidou. Não há perfeição no crime. As paredes, palco do ato abominável, lembram sempre ao delituoso que elas viram tudo. As matas que tremulam ao vento são testemunhos do delito. As paredes caladas, quando são olhadas, choram as lágrimas do orvalho e estas inquietam o criminoso. Infelizmente, a prática dos atos delituosos terminam por afastar o que delinquiu da presença do Senhor. Então, tal como o apóstolo Paulo fez com Alexandre o latoeiro na cidade de Éfeso, entregando aquele delinquente ao demônio, do mesmo modo estão sendo entregues a Satanás nestes tempos mais modernos os que adentram a prática de vida perseguindo os cristãos, do mesmo modo que Paulo fez com Alexandre, que lhe causou muitos males. Os que cometem crime sabem que não há crime perfeito. Por tudo, te agradecemos, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, com um abraço do menor dos servos de Deus, Ivan, o seguidor de Cristo.
Que Deus te abençoe ricamente.